O que ia ser descartado, nas mãos da Rose vira matéria-prima para um fertilizante natural. Os pescados utilizados em pesquisas no CAUNESP, o Centro de Aquicultura em Jaboticabal, são levados para esse espaço e ficam congelados. Graças a um projeto coordenado pela professora, os peixes ganharam um novo destino, a compostagem. O manejo inadequado é enterrar e isso gera um contaminante ambiental, porque gera chorume, esse líquido em decomposição infiltra. E como nós trabalhamos, quando você trabalha com peixe, o lençol são áreas inundadas, o lençol freático é muito raso. Então essa contaminação pode ser um problema até para a sua produção. Então por isso que nós temos que dar o destino correto. Além do que, isso gera rentabilidade. Você otimiza a produção também. Tudo começa com a montagem das leiras, esse amontoado formado por camadas de pescado e resíduos vegetais de poda urbana. O composto passa por decomposição, sempre com o monitoramento da umidade e da temperatura. Depois, o produto descansa na etapa de maturação e é moído para ficar mais fino. Todo esse processo demora de 3 a 4 meses e o fertilizante está pronto para ser colocado no mercado. Hoje, ele é vendido na Unesp em uma loja de Jaboticabal. É uma questão de comportamento, mesmo de consciência, que vai me assustando. Quanto mais eu estudo, mais a gente vê a quantidade de resíduo. A mortalidade teve piscicultura que chegou num determinado tempo, 28%. Você imagina, em cada tonelada, 280 quilos de mortalidade durante o ciclo produtivo. Então, as pisciculturas que produzem muitas toneladas, o volume é muito grande. E isso é um desperdício, porque é um produto de alto valor agregado de nutrição para as plantas. O cuidado e o interesse em dar um destino correto para o pescado usado em laboratório surgiu em 2011. Mas há 3 anos, a iniciativa conseguiu dar conta da demanda crescente desses resíduos. No último levantamento, feito entre 2016 e 2017, foram coletados quase 4 toneladas de peixes e outros organismos aquáticos. Em todo lugar tem que ser feito isso. E o mais importante, a gente tem que educar. Todo mundo tem que ter essa consciência de que nós somos responsáveis pelo lixo que nós geramos. E esse respeito ao meio ambiente tem sido uma preocupação cada vez maior do CAUNESP. A unidade, criada em 1988, reúne professores de 9 campos que trabalham com a produção de organismos aquáticos. Segundo o coordenador do centro, o programa de pós-graduação, oferecido desde 1991, forma todos os anos uma média de 30 mestres e doutores com um olhar voltado à sustentabilidade. Nós estamos formando recursos humanos nessa área, mestres e doutores, com o foco principal de fazer uma produção eficiente e que ela degrade cada vez menos o meio ambiente. Ao mesmo tempo que você tem que produzir mais para uma população crescente, você tem menos água disponível, água sendo disputada para consumo humano, para irrigação, para uma série de coisas. Então, o reuso da água, o cuidado com a água, devolver para o ambiente a água com a mesma qualidade ou até melhor do que ela entrou na sua piscicultura, é uma questão de conseguir continuar produzindo alimento para as futuras gerações, né? E é do setor de criação de camarões que vem outro bom exemplo. Um dos fundadores do CAUNESP, o professor Wagner Valente, tem uma longa trajetória de trabalho com espécies de água doce. Mas desde os anos 2000, ele tem se dedicado aos sistemas integrados de produção. Nos viveiros, os camarões crescem em harmonia com outras espécies em uma produção equilibrada e sustentável. Os sistemas integrados, eles atendem aos princípios da economia circular e da sustentabilidade, ou seja, a gente visa aproveitar todos os resíduos, tudo aquilo que iria virar poluição, que iria virar lixo, a gente tenta aproveitar. Então a gente cultiva em conjunto espécies com necessidades ecológicas diferentes e necessidades ecológicas complementares. Como exemplo, nesse experimento, nós temos o cultivo dos lambaris, que é uma espécie que vem sendo muito utilizada pelos aquicultores do estado de São Paulo. Esses lambaris, eles recebem ração. Só que dessa ração, 20% da energia e dos nutrientes é aproveitado pelos lambaris. O resto, nos cultivos, vira poluição. E vai para o fundo dos viveiros, para os corpos de água, né? Então nós colocamos junto com o lambari
os camarões que vivem no fundo, que se alimentam de material particulado, eles vão comer os resíduos de ração e a parte não aproveitada dos lambaris que vai para o fundo sob a forma de fezes. E além disso a gente coloca o curimbatá, que é uma outra espécie de peixe, que também vai aproveitar os detritos que ficam no fundo. Com isso a gente consegue um aproveitamento muito maior. As vantagens desse sistema não param por aí. Esses alunos de graduação e de pós pesquisam diversos aspectos relacionados ao modelo integrado. O tema do mestrado da Ariel, por exemplo, chama atenção para a possibilidade de cultivar hortaliças nos viveiros. Com o cultivo dessas 3 espécies, que no meu caso foi o tambaqui, camarão da Amazônia e a curimbatá, a gente viu que, mesmo assim, com essas espécies detritívoras, sobrava nutriente e ia para o fundo, no sedimento. Então, uma forma de você estar aproveitando esse sedimento, em vez de jogar fora, desperdiçando, seria plantio de hortaliças de inverno, que no inverno parte da carcinicultura, da piscicultura para. Então, a gente está entrando com alface, o almeirão, o espinafre e a rúcula, que são plantas, hortaliças de inverno que toleram o frio. A mestranda explica ainda que o plantio pode atuar no tratamento e limpeza dos tanques, deixando-os prontos para receber uma nova leva de peixes. De quebra, o produtor ainda sai ganhando. Seria uma renda a mais para o produtor. Dá para ver que é bem rentável, é possível produzir no fundo do viveiro utilizando o sedimento como substrato para essas hortaliças e elas se desenvolvem super bem. Com o sistema integrado, os pesquisadores buscam maneiras de dar um destino útil aos resíduos, garantindo uma produção aquática farta, rentável e amiga da natureza. Se a gente não aproveitar melhor os recursos naturais, não vai conseguir manter o sistema funcionando, né? Então, é extremamente importante que a gente conserve a biodiversidade, que a gente conserve os recursos naturais e que a gente otimize o uso desses recursos. E durante uma fase se achava que isso iria inviabilizar economicamente os empreendimentos ou iria diminuir a lucratividade. Mas a gente tem mostrado com as nossas pesquisas que a gente pode otimizar o uso dos recursos e aumentar a lucratividade, inclusive.